Livro de Exercícios, um curso em milagres, lição 241. Mas antes de começar a lição 241, vamos percorrer a questão central dessas 10 próximas lições, como a gente vem fazendo nessa parte dos exercícios aqui do livro. E prestem bem atenção nessa questão, porque ela é muito importante para que a gente tenha mais ferramentas de compreensão, para que a gente consiga juntar as pecinhas para, de uma vez por todas, ressignificar esse mundo de ilusão que a gente criou. Então vamos lá. O que é o mundo? O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. A percepção, lembra que a gente aprendeu no livro? A percepção é a forma como a gente resolveu interpretar a verdade. Não é a verdade. E ele nunca deixou a sua fonte porque nós, mentes que criamos esse mundo ilusório, que é uma projeção mental, nunca deixamos a nossa fonte. Porque nada deixa a sua fonte criadora. A fonte que a gente chama, uns chamam de Deus, outros de todo, outros de fonte universal, não importa. As bases da qual nós fomos constituídos, isso será eterno em nós. Esse está aí o nosso verdadeiro ser. A essência da qual a gente foi criado está nesse universo primordial que está sempre em criação e expansão. Mas vamos se concentrar aqui. Ele deixará de existir, esse mundo ilusório, quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Ou seja, quando a gente aprender a deixar de valorizar essas coisas que o ego nos coloca como se fossem importantes. Quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sobre outra luz. Uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer. Assim como todos os seus erros têm que sumir. Agora sua fonte se foi e os seus efeitos também. Então, quando a gente colocar luz a essas sombras que a gente vem criando através do perdão, a gente consegue esse movimento de mudança, né? Na verdade, esse movimento começa a acontecer quando a gente aceita que estamos errados em relação à forma como a gente resolveu olhar o nosso irmão, e consequentemente olhar a si mesmo, né? Porque tudo é uma projeção nossa. Então, enquanto a gente não aprender de verdade a perdoar, a gente ainda estará se vendo como culpados. Porque só o perdão vai liberar em nós essa culpa. Só perdoando o outro, entendendo que ele é um, porque ele também vem da mesma fonte que nós. Só através desse exercício é que a gente chega ao auto-perdão, é que a gente chega ao verdadeiro amor próprio para que a gente possa se reconhecer como centelhas. Porque senão, pessoal, do contrário, a gente ainda está acreditando na ilusão que a gente criou aqui nesse mundo fenomênico. O mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo, senão ausência de amor? Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual seu filho pudesse estar à parte dele. Como a gente achou que era possível criar sem estar fazendo parte dessa força primordial, desse universo primordial, a gente acha que Deus vai culpar a gente. Então a gente se culpa pelo nosso erro como se fôssemos agora merecedores de uma punição. E isso não é verdade. Por isso esse mundo foi criado para que Deus não entrasse, porque se ele entrar, eu vou ser culpado. Então quando a gente está nesse trabalho de ressignificação das ideias, está aí a dificuldade. Uma ideia criada errada, ela prefere continuar errada porque ela acredita na força da punição, ela acredita na existência da punição. Isso não existe. Por isso que só o amor cura, porque é só com amor, só com perdão que você entende isso. Então quando eu perdoo, eu não quero mais me vingar do outro, eu não quero mais que ele se ferre, eu perdoo, eu doei amor aonde antes eu achava que tinha dor. E aí esse processo ele passa a ser interno. Então aí sim a gente consegue reunificar, porque aí sim essas ideias erradas que a gente criou, elas voltam para a fonte, mas elas voltam como se elas entendessem que ok, tá errado e que agora elas vão se ressignificar. Você vai usar a energia daquela ideia errada para se fortalecer,
porque não existe punição. E agora eles partem, em seu lugar nasceram os mecanismos da ilusão, e agora eles partem para achar o que lhes é dado buscar. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que sejam real. Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida, onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. No entanto, tudo o que transmitem é apenas ilusão, mantida à parte da verdade. Então essas ideias, elas, a partir do momento que a gente tem um pensamento, a gente tem uma crença errada, essas crenças, elas são constituídas de energia, elas também têm suas personalidades, elas também têm suas forças, elas também querem se manter vivas. Então imaginem a si mesmos, pessoal, como um grande conjunto mental constituído de várias ideias. A gente pode encontrar aqui nessa forma de imaginar cada ideia como sendo uma crença sua. Essa crença, ela também tem força própria, ela também tem personalidade. E ela vai querer se manter viva. E vai querer afastar Deus dela, porque senão ela vai ser punida, ela vai ser, porque ela é errada, né? Então, quando a gente tem o trabalho de ressignificar as nossas crenças, de ressignificar essas ideias erradas através do amor, porque é provando que o amor existe, que a gente prova que a punição não existe, é que a gente consegue realinhar nossas crenças para passar a nos vermos novamente através dos olhos da verdade, da qual nós fomos criados para ser. Que não descansaremos em nosso contentamento enquanto o mundo não tiver se unido à nossa percepção, que já foi mudada. Que não estejamos satisfeitos enquanto o perdão não tiver se tornado completo, e não tentemos mudar a nossa função. Temos que salvar o mundo, pois nós, que o fizemos, temos que contemplá-lo através dos olhos de Cristo, para que o que foi feito para morrer passe a ser restituído à vida que dura para sempre. Então é através desse trabalho interno, que começa com o perdão ao irmão, para que depois essa força chegue a nós, esse amor próprio chegue a nós, é que a gente vai conseguir ressignificar todas as ideias erradas que a gente hoje chama de ilusão, mas que na verdade são só sonhos de um filho que acha que está separado do seu pai, que acha que quando voltar para casa vai ser castigado, mas isso não existe. Então vamos lá, prática de número 241 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. A salvação veio nesse instante santo. Quanta alegria há nesse dia de hoje. É um momento de celebração especial, pois esse dia oferece ao mundo escuro o instante em que se estabelece a sua liberação. Veio o dia em que os pesares passam e a dor desaparece. Hoje, a glória da salvação desponta sobre um mundo libertado. Esse é o momento da esperança para incontáveis milhões. Eles unir-se-ão agora quando tu o perdoares, pois hoje eu serei perdoado por ti. Então a gente trabalha sempre com base no perdão, reconhecendo que esse é um mundo ilusório. Aí fica fácil perdoar, porque a gente entende que os erros não existem, são ilusões. Nós não estamos manifestados na verdade, pessoal. Isso aqui é um mundo maluco de ilusão. Então não vamos nos apegar a dor nenhuma, porque ilusões não existem. Trabalho é reconhecer quem nós somos. E aí tudo passa. Tudo. Qualquer dor passa. Vamos para a nossa oração do dia. Eu gosto de chamar essa parte de exercícios de oração, eu acho tão bonito. Vamos lá. Agora nós nos perdoamos uns aos outros e assim, enfim, viemos a ti novamente. Pai, o teu filho, que nunca partiu, retorna ao céu e à sua casa. Como estamos contentes por ter nos sido restaurada a nossa sanidade e por nos lembrarmos que somos todos um só. Boa prática.